Foi, gravando de novo. Perdi a primeira gravação, agora eu vou gravar de novo. Pois é, cara, pois é. Vou gravar de novo, do começo. Tô bem calmo com isso, tô bem relaxado. Bom, cara, é o seguinte. A gente bateu 500 inscritos, tá ligado? A gente bateu 500 inscritos. E eu fiquei de fazer uma live comemorando os 500 inscritos. Por mais que é um número pequeno, né? É um número pequeno. E. É verdade, no outro vídeo tinha uma piada com isso, tá? Tinha uma piada, mas eu não vou repetir essa piada. Tinha uma piada muito boa, diga-se de passagem, como são todas as piadas que eu faço, inclusive essa. Pô, eu sou humorista, cara. Sou humorista, cara. Mas eu não vou repetir porque já deu time. Tinha uma piada muito boa, 500 inscritos. 500 inscritos no canal Poeta Socialista. Batemos os 500 inscritos, né? E eu fiquei de fazer uma live reagindo a vários stalinistas, né? Só um minuto. Então eu fiquei de fazer essa live, né? De fazer esse vídeo, essa live, fazer essa live reagindo a vários canais, vários vídeos de stalinistas, de Humberto Matos, você imaginar aí. Ia ser de bate-pronto, entendeu? Eu só ia reagir vídeos falando sobre Stalin, né? Só ia reagir isso. Ia ser uma live de, sei lá, 6 horas. Ia começar ali no finalzinho da noite, 10, 11 horas da noite, e a gente ia madrugada fora. Só que vocês não são bons meninos. Tô brincando, cadê? Vocês são maravilhosos. Dão like, engajamento. Mas o fato é que as minhas lives ultimamente não têm batido muitos telespectadores simultâneos, né? Simultâneos. E aí, cara, enfim, não vai dar. Não vai ter graça fazer um negócio desse sem ter uma troca ali ao vivo, né? Porque senão, tudo bem, porque as lives que eu faço são justamente para ficar gravada e assistir a hora que quiser e tal, né? Embora eu goste muito quando tem pessoas ali ao vivo comigo, né? Mas nesse caso ia precisar mais ainda de gente ali, né? Para comemorar. Então, em homenagem a esses 200 500 inscritos, eu resolvi fazer esse vídeo me apresentando, fazer um vídeo contando um pouco sobre mim, porque eu acho interessante, tá entendendo? E contando, na verdade, sobre a minha trajetória política, né? Como eu cheguei até aqui, né? E vai ser bem resumido mesmo. Bom, né? E depois a gente pode fazer essa live aí reagindo a vários stalinistas quando a gente bater a meta, sei lá, 800 inscritos. A gente pode ficar aqui te fazer
quando bater a meta de 800 inscritos, se dá muito view nas lives, eu faço essa live aí de reagindo a vários italianistas a noite inteira, né? Mas para não ficar em branco, não passar em branco, porque cada inscrito aqui é importante, né? E a gente já bateu 500 inscritos. Eu vou fazer esse vídeo me apresentando, né? Bom, para quem não sabe, eu nasci no bairro Operário, praticamente, né? Era operário, hoje não é mais, mas é num bairro que nasceu porque teve muito retirante nordestino, né? Eu mesmo sou filho de nordestinos, embora eu nasci em São Paulo, sou paulista, né? E eu nasci aqui nesse bairro, mas antes de eu nascer, esse bairro era um reduto muito importante para o PT, né? Inclusive com greves, inclusive com questões da ditadura aqui. Eu moro perto da onde Santos Dias, famoso sindicalista Santos Dias, foi assassinado. Aqui tem um parque, homenagem a ele. É um bairro muito de luta, de trajetória. E eu, quando era moleque, né, via essas movimentações políticas, embora eu não me interessasse muito por política naquela época, não gostava quando era moleque. Eu achava interessante o Lula, aquela figura barbuda, né? Se ele já estava virando presidente. Eu lembro de, quando era moleque, ter gostado, cara ganhasse. O cara fala que nem a gente, mas eu gostava. Até que na minha escola, onde todo mundo era petista, né, praticamente, quem não fosse sofrer bullying. E eu sofria bullying, mas por outro lado, eu batia nos moleques, porque eu era atrasado, cara, era repetente, então era mais com os moleques. Então, era um jogo justo, né, era um jogo justo. Eu sofria bullying e batia nos moleques, entendeu? Era um jogo justo, né? Por um lado, né, se algum desses moleques estiver me vendo aí, fala, pô, ele me batia. Pois é, mas você fazia bullying, entendeu? A gente pode, né, deixar por isso mesmo. E aí eu me senti deslocado até que eu virei fã, assim, do Raul Seixas. O Raul Seixas vai ser uma figura muito importante na minha trajetória, porque, em tese, cara, foi o Raul Seixas que me fez virar comunista. Mas não que ele fosse comunista, porque o Raul Seixas me fez, cara, gostar de história, né? Quando eu escutei a música Capone pela primeira vez, né? Que é uma música que marcou, todas as músicas do Raul marcou minha vida de alguma forma, né? Mas e Al Capone foi uma delas. E quando ele falava, ei, Al Capone, eu ficava me perguntando, cara, quem era o Capone? Quem era o Capone? E isso me fez me interessar por histórias. Quando eu escutei a música 10 anos atrás, eu queria saber a história de todo mundo que o Raul estava ali, né? Porque eu achava que uma pessoa para ser citada na música do Raul era uma celebridade máxima, né? Entendeu?
Então, para quem tivesse essa honra de ser citado, então o Raul fez parte um pouco do meu início, da minha nascença de intelectualidade, né? Embora aquelas coisas místicas dele eu não acredite muito, eu acho que é só piração, mas o Raul fez parte. E aí, cara, eu peguei uma fita VHS do Raul, que eu acho que no camelô. Na minha época eu tinha YouTube e tal. Já tinha DVD, mas DVD era caro. Eu fui assistir a fita do Raul. E o Raul falou, não lembro em que contexto, eu tenho essa fita até hoje, aí quase no canto. Falou sobre anarquismo. Aquilo me encheu os olhos. Aí, cara, eu conheci uma galera punk, né? Porque também por causa do Raul, veja só, para quem por causa do Raul conheci um cara chamado Marcelo Nova, que me apresentou Camisa de Vênus. Marcelo Nova, ele era vocalista do Camisa de Vênus, que era uma banda punk no seu começo. Depois eles meio que abandonaram e tal. E aí eu, junto com Camisa de Vênus, conheci Garotos Podres, eu conheci Garotos Podres, Ratos de Porão, né? Faca Fish, que era uma banda punk do ABC, todo esse mundo punk, né, que eu comecei a conhecer. E eu gostava mais do punk brasileiro do que o inglês, do que Ramones, do que Sex Pistols. Se bem que eu até gostava, mas eu gostava mais do brazuca, do português, né? E porque as letras eram de rebeldia. E aí, cara, eu já gostava muito de ler, né? Eu lia bastante, eu li o Cozinha Anarquista, de Johnny White, alguma coisa assim. Johnny Last White, alguma coisa assim. Que foi um livro que fez parte ali da geração dos anos 80, sabe? Já era um anarquismo meio bunda mole. E aí, cara, eu me identifiquei como anarquista. Participei de vários atos anarquistas, tá? E aí, sempre fã de Raul, anarquista Raul. O Raul também me tirou um pouco do anarquismo, porque também nessa época eu fui pra Barra, fui assistir cover do Raul, né? E aí eu virei alcoólatra. Comecei a virar pingunço, né? E aí eu deixei um pouco o anarquismo de lado. Só que eu voltei pro PT. Ah, eu virei petista, caralho! E aí, cara, entrei pro PT pelo seguinte. Eu tava parando de beber, tava tomando juízo, jeito na minha vida. Só que meus camaradas anarquistas começaram a sair do anarquismo e eu virar de direita, ou entrar pro PCdoB, sabe? Muitos deles foram pro PCdoB, até hoje estão lá no PCdoB. E eu não me identificava com nenhum desses dois polos, nem do PCdoB, que era um setor um puxadinho do PT, e nem e muito menos com os da direita, não tem voz, né?
E aí, cara, eu virei petista. Eu comecei a me interessar pelo PT. Nessa época eu descobri o fantástico mundo do YouTube, das internet, né? E aí eu comecei a ver entrevistas, filmes, documentário e comecei a colar com o pessoal do PT. Pessoal do PT. E aí chegou, cara, 2013. 2013, cara. 2013 foi um marco na minha vida. 2013 foi o ano mais importante da minha vida, cara. Foi um divisor de águas, assim, totalmente. Vocês não têm ideia de como 2013 foi importante para mim. Tanto que tem uma galerinha aí que critica os atos de 2013 e fala que aquilo era revolução colorida e tal. Eu só digo uma coisa, cara. Eu só sou o que sou. Eu só sou o que sou como militante, como trotskista, por causa de 2013. Porque se não fosse 2013, ou eu seria do PT, teria ali no máximo, seria de algum diretório do PT, ou ficava Deus dará, não seria porra nenhuma, entendeu? Seria apolítico, né? Direita jamais. Mas foi o 2013 que me radicalizou, cara. 2013 que me radicalizou. Porque começou pelos atos do não vai ter, do passe livre. E esses atos foram extremamente importantes para mim, né? E foi o ano também, 2013, vai dar, esse vídeo vai ser foda. E foi nesse ano também que eu também comecei a me afastar do PT, né? Comecei a me afastar. Mas eu ainda tinha aquela coisa. Porque, cara, quando você começa a tomar bomba e ver a sua presidenta falando que meio que passando o pano para aquilo, não tem como você meio que aceitar aquilo. E eu tomei muita bomba. Nossa, eu tomei muita bomba. Eu tomei tanto gás lacrimogênico que, cara, eu vou contar uma coisa para vocês que vê essas imagens de pessoas tomando bomba na rua, Chega uma hora, cara, que eu não assusta muito, não. É só barulho, entendeu? E aquela porra raste pra porra. Mas tem uma hora que você ganha uma certa resistência. Tem uma hora que você ganha uma certa resistência que quando você vai pro ato, você até estranha. Quando não tem, você fala, ué, cadê a bomba? Como assim? Porque o ato, os bombas era um fechamento. Nem sei se eu poderia estar falando isso no YouTube. Mas né? Supostamente aí ajuda em qualquer coisa. Então, eu tomei muita bomba, tomei muito violentos atos de 2013. E veio 2014, e eu voltei, né? Ali em meados de junho, eu voltei para o anarquismo. Saí do PT porque aquela coisa não me agradou muito,
os caras do PT parecia, depois que a Dilma passou pano pros caras, eu voltei pro anarquismo. Ah, como era bom, tava morrendo de saudade. Voltei pro anarquismo e, cara, aí eu comecei a ler um pouco mais sobre anarquismo, me aprofundei em algumas coisas, mas eu confesso que eu não era um estudioso do anarquismo como eu sou hoje, do marxismo, do trotskismo, do leninismo, né? Eu confesso que eu fui muito a fundo, tá? Mergulhei, né? Eu fui lá embaixo do iceberg, lá no fundo do iceberg, não, né? Fiquei na superfície, digamos assim, mas eu era anarquista. Vamos acabar com o Estado e tal. E aí, cara, em junho de 2013, eu fui para um ato anarquista. Não, minto, em 2014, eu fui para um ato anarquista na Paulista. E a gente toma bomba, vai tomar bomba. Não sei, eu não fiz nada, tomo bomba por tomar e tal. E assim, pra deixar claro, eu sempre fui contra Black Blocs, sempre fui contra os Black Blocs. Os Black Blocs, alguns eram P2, alguns eram P2, e outros, cara, não sabiam que era uma organização, né? Enfim, o Black Bloc é um vídeo inteiro, né? E aí eu me tornei, né? E aí, certo, eu fui pra esse ato e tal, e eu lembro que a gente, tomando bomba e tal, e esses camaradas lá de antigamente, lá dos anarquistas, que estavam tudo comigo. E a gente foi pra esse ato e tal. E eu lembro que a gente desceu a Augusta, não, a praça ali, o Trianon, não sei se vocês conhecem, de frente pro MASP, a gente desceu, isso até lá no cemitério, lá pariu. E a gente subiu em cima de uma marquise. E ficamos todo mundo assim, ó, pensando na vida, assim, ó, todo mundo assim, ó, pensando na vida, pensando falando, pois é, não, a revolução vai vir nunca. E aí eu me desiludi com o anarquismo de novo, porque anarquismo é isso, é desilusão, tá ligado? E aí, cara, eu fui fazer, eu tô resumindo bastante, tá? Eu fui fazer um cursinho popular sobre história do Brasil, né? Eu fui fazer, porque também é isso, né? Eu sempre, como eu falei, eu sempre gostei de história por causa do AU e sempre gostei de ler história e tal. História e filosofia, sempre gostei desses dois temas, sempre foram muito presentes em mim. Né? 23 minutos, foda-se, a gente vai. Tá, volta aí na velocidade um 5 e foda-se. E aí eu fiz esse cursinho popular e fiz muita amizade nesse cursinho popular. E tinha uma amiga minha vendendo uma colega, até então era colega, depois se tornou uma grande amiga. Uma colega lá vendendo jornalzinho. Ela fazia curso com a gente, ela estava vendendo jornalzinho do PSTU, eu comprei. Né? E, cara, eu lembro que eu não gostei do jornal. Eu lembro que eu não gostei. Não é que eu não gostei, é que eu não tinha muita habilidade com aquele linguajar e tal. Nesse meio período que eu estava fazendo esse cursinho,
eu fazia um curso de dramaturgia e nesse curso de dramaturgia a gente discutia muitos autores de filosofia, né? Eu fiz curso para escrever peça de teatro, né? Eu sou formado, inclusive, nisso. E aí, nesse curso, a gente discutia muita filosofia, política, né? Para incentivar a criatividade. E aí, falava muito do Marx. Detalhe, meu professor nesse curso era anarquista. Era anarquista. E eu já estava desiludido. E aí eu li, né? E ele falava muito do Marx e bem do Marx. E aí eu fui ler o Manifesto Comunista. Né? O manifesto, na verdade, foi o teatro que me levou para o marxismo. Por incrível que pareça, não foi a escola, tá? Não foi a escola. A escola, olha, se eu te contar as histórias da minha escola, até professor evangélico eu tive, né? E não conseguiu me doutrinar, eu virei comum, não. E aí eu li o Manifesto Comunista e não entendi nada, mas o pouco que eu entendi, eu achei foda. E aí eu já fui ler, aí eu vi um amigo meu lá vendendo jornal do PST, eu falei, não, mas um jornalzinho desse aqui, e li o jornal do PSTU, né? E já com esse olhar marxista, talvez, seria. E aí, cara, eu li esse jornal, tá? E achei interessante. Opinião socialista, né? O nome, aliás, sempre achei da hora, Opinião Socialista. E aí eu decidi, né, conforme esse amigo falou, cara, você não quer vir numa reunião nossa? E eu fui, cara, numa reunião deles. E aí, né, adorei, comecei a ir, virei aspirante para entrar no partido. E aí eu conheci Leon Trotsky, meu irmão. Li esse livro porque lá no PSTU a gente discute, né? A gente pega alguns textos clássicos para ler e discutir esses textos. E eu li o programa de transição para discutir e falei, não tem jeito, eu sou trotskista, né? E antes disso, cara, eu tinha lido essa biografia do Che Guevara, A Vida em Vermelho, porque eu era muito fã, eu gostava muito do Che Guevara. E aí eu li esse livro e vi que o Che não era tão legal assim. Mas fica aí, uma boa biografia, o Jorge Castaneda. Jorge Castaneda. Mas eu acho que tem dois Jorge Castaneda, né? Esse aqui é um mexicano. Enfim. Tem dois, né? E é uma boa biografia falar dos podres do Che, assim, que ele era homofóbico, machista. Mas também fala de que ele era um revolucionário. E conta toda a trajetória dele é muito boa. Deixei de ser guevarista depois que eu li essa biografia. Então, entre PSTU, virei trotskista e tchau. Mas é meio que isso, cara, meio que isso. Depois teve muitas histórias, aí eu entrei por luta
popular antes. Eu fui do luta, esqueci de falar do luta popular, cara. Esqueci, fui do luta popular durante alguns anos, fui do luta popular, acho que 5, 6 anos eu fui do luta popular, antes de entrar no PSTU. Depois que entrei no PSTU, eu continuei sendo luta, mas o PSTU me tratou tão... Porque no luta popular, que foi um grande movimento, é um movimento muito sobre moradia. E aí mas eu saí por questões que não vem ao caso aqui. Não vem ao caso porque, ao contrário de certas pessoas, quando eu racho, eu não fico difamando um movimento, né, por aí. Então, não vem ao caso. Eu rachei, tive meus motivos, mas não vem ao caso agora. Por quê? Porque eu rachei. Mas é um grande movimento, eu tenho muito respeito por ele. E aí, eu saí do luta, né, e continuei no PSTU. Né? Na época que eu era do luta, eu era muito quevarista, inclusive ali eu até estou falando agora do luta, porque eu esqueci, pulei, cara. Eu entrei no luta no finalzinho de 2013. Eu entrei. Não, eu entrei ali no finalzinho de 2014, perdão. Eu entrei no finalzinho de 2014. Porque eu nem era do PT mais, né? Porque eu entrei do luta e tal. E foi muito importante o movimento luta popular na minha formação, né? Inclusive de ter um contato mais com ocupações, com bairros operários de outros lugares. Fiz muitos contatos dentro da luta. E o curso que eles dirigiam era o curso que eu fui sobre história do Brasil, curso popular, era dirigido por luta, mas tinha muita gente de organizações partidárias, inclusive o PSTU, né? Que foi lá que conheci, lá que eu me apaixonei. Foi amor à primeira vista? Não, né? Porque teve... Na hora eu meio que torci a cara, mas depois entrei. Né? E aí eu conheci esse cidadão. Antes de ler Trotsky, eu tinha lido essa biografia do Che, eu tinha lido Manifesto e eu tinha lido Estado e Revolução. Né? Estado e Revolução eu li, porque quando eu entrei no partido, na minha primeira reunião, não, nem era do partido, era aspirante. Na minha primeira reunião que eu fui, eles estavam lendo Estado da Revolução. E a primeira vez que eu li Estado da Revolução foi em PDF. Né? Eu lembro que gostei bastante, cara, assim, tal, e achei muito fácil. Falei, nossa, que livro fácil e tal, né? E é claro, ler em conjunto ajuda, porque às vezes as pessoas, por exemplo, no livro Estado da Revolução, se fala muito do Hegel, né? E eu não conhecia Hegel, imagina. E aí a pessoa, filósofo que influenciou Marx e tal, isso que. E falava muito do Calvix também, né? Do Karl Calvix, que era um cara da social-democracia, né? Lá da Primeira Internacional e tal. E tem uma polêmica ali muito importante, né, no Estado da Revolução com o Karl Calvix. Né? E aí eles me explicavam. Então é muito bom ler em conjunto, ler
ler com mais uma pessoa, porque às vezes te esclarece, aconselho muito a participar de leituras conjuntas. Então, meio que é isso, camarada. O vídeo ficou meio que longo, né? Eu me perdi aqui em algum na sequência da história, mas é isso, né? Não exatamente nessa ordem, mas foi assim. Então é isso. É isso e é essa minha história. Eu quero agradecer a todos, a todas que são inscritas nesse canal. Eu acho muito importante estar aí um pouco a minha história e no futuro eu vou contar mais peripécias aí, não sei, talvez uma parte 2 desse vídeo. Tá bom? Tchau. Obrigado, viu? Muito obrigado.